Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 106 da nossa rubrica Minutos de Saber, uma oficina de aprendizagem sobre liderança, patrocinado pela Academia de Liderança, que tem como preletor eu, Antônio Sende, apaixonado por liderança. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Práticas Sustentáveis de Liderança. E antes de entrarmos para este tema, vamos nos recordar o que é que nós tratamos na edição anterior, número 105, que teve como tema Matriz de Delegação de Liderança. Sobre esse tema, nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder pode liderar e superar a crise com o envolvimento da sua equipe? Derivada dessa questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: a crise é uma oportunidade para aprender, crescer e potenciar novos líderes. Depois nós formulamos um pensamento segundo o qual o líder é feito para crises. Ele consegue manter a equipe mais coesa. Na fase de desenvolvimento de informação, nós procuramos por 5 principais pontos. O primeiro é sobre a necessidade do líder compreender os contextos. O segundo, que é a definição de estratégias. O terceiro, que é o envolvimento da equipe. O quarto, que é o desenvolvimento de liderança. E o quinto e último, que foi o paralelo bíblico que nós trouxemos, foi o estudo sobre o pecado de Acã, que para maior profundidade podemos encontrar subsídio no livro de Josué, capítulo 7, versículos 1 até 13. Vamos agora, voltando-nos para a edição 2, número 106, cujo tema é Práticas Sustentáveis de Liderança. Lembrar-nos qual vai ser o modelo teórico que vai potenciar, que vai nortear o nosso estudo de hoje. Nós vamos começar por definir uma questão de partida. Essa questão de partida é uma forma de provocar, de poder estimular a nossa mente para podermos visualizar o que então nós pretendemos trazer como possíveis respostas em forma de técnicas, ferramentas, conhecimento, desenvolvimento de competências, por assim dizer, sobre liderança. Associada a esta questão de partida, nós vamos depois definir uma hipótese positiva. Esta hipótese positiva é mais para completar os pressupostos e também assim poder dar uma possível via pela qual nós vamos percorrer, vamos desmatar, vamos explorar para trazer respostas àquela questão de partida. Depois vamos terminar trazendo como apostilha uma afirmação, e esta afirmação vai também ajudar a podermos, neste ponto de partida, percebermos ou visualizarmos assim o que é que nós pretendemos aprender. Depois nós vamos percorrer por 4 principais pontos na fase de desenvolvimento de informação. O primeiro deles vai ser sobre o conhecimento, e o segundo vai ser a paz, o terceiro vai ser gratidão, e o quarto e último vai ser a liderança de Josué, quando ele fez uma aliança com os Gibeonitas. Se assim for o nosso entendimento, então vamos passar agora para dar maior foco àquilo que é o estudo de hoje. Lembrando que é a edição número 106 e o tema de estudo é Práticas Sustentáveis de Liderança. A questão de partida deste tema é a seguinte: quais são as práticas de liderança que contribuem para o desenvolvimento da organização e sociedades mais justas e resilientes? Repito, quais são as práticas de liderança que contribuem para o desenvolvimento de organizações e sociedades mais justas e resilientes? Derivada dessa questão de partida, a hipótese positiva resultante é a seguinte: os líderes sustentáveis reconhecem a importância da integração de práticas éticas em sua estratégia, promovendo o engajamento das suas equipes na busca de soluções inovadoras e duradouras. O pensamento que nós vamos trazer para poder completar este raciocínio, estes pressupostos, é que o desenvolvimento de habilidades de liderança
é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos de forma eficaz e responsável. Agora sim, vamos dar atenção aos 4 pontos na fase de desenvolvimento de informação. Nós podemos aqui lembrar-nos que o modelo que nós vamos nos inspirar para poder pensar, refletir e trazer respostas sobre modelos de sustentabilidade, nós vamos nos inspirar no modelo tripé de sustentabilidade, o modelo 3P, respectivamente, o primeiro P de People, o segundo P de Planet e o terceiro P de Profit. Em português, pessoas, planeta, o ambiente e lucro. Então, nós vamos distribuir cada um desses pilares do modelo tripé de sustentabilidade para estes 3 elementos que compõem a parte material, a parte científica, a parte formal do nosso estudo e depois o quarto e último ponto, que é o paralelo bíblico, que é uma leitura específica contextualizada nas escrituras sagradas para poder dar estrutura e equilíbrio ao nosso modelo de cosmovisão cristã. Então, o primeiro desses pressupostos, 4 pontos que nós vamos ter em consideração para o desenvolvimento do conhecimento hoje é a questão precisamente do conhecimento. Se nós queremos ou se nós quisermos pensar em sustentabilidade, pensar a longo prazo de uma forma criativa, sem haver conflitos por um lado no uso e na distribuição de recursos, mas também sem haver conflitos intergeracional, nós devemos ter em conta que este recurso que é vital para haver esta consciencialização, por um lado é o conhecimento, mas também este recurso que de per si constitui um elemento de sustentabilidade, porque é um recurso inesgotável e é um recurso que tem um efeito multiplicador. Este recurso também chama-se conhecimento. E este conhecimento vai ser a negação da ignorância. É um conhecimento que assume a forma da revelação espiritual, é um conhecimento que requer fé, é um conhecimento que resulta em sabedoria. Então estamos a falar de um conhecimento na base das escrituras sagradas. O livro do Apocalipse defende que o conhecimento, ou o princípio do conhecimento, é a obediência à palavra do Senhor. Significa que para nós obedecermos à palavra do Senhor, primeiro temos que conhecer a palavra do Senhor. E para conhecer a palavra do Senhor, nós não devemos usar ou guiar-nos pelos nossos próprios pés. Não basta querer, mas é preciso que nós estejamos santificados, purificados, nós tenhamos aquela fome, aquela sede, aquela humildade de aprender e de nos deixarmos ser transformados, regenerados pelo mestre do ensino, que é o Espírito Santo. Ademais, é aquele que inspirou os profetas que registraram essas Sagradas Escrituras, que no tempo e no espaço nós então vamos precisar de ir buscar como um alimento espiritual para poder nos retirar da ignorância. E a primeira ignorância é de olharmos para as Escrituras Sagradas como um livro normal e de queremos então levar as Escrituras Sagradas para ler, esquecendo-nos que as Escrituras Sagradas não se lê, mas sim reflete-se nelas, para que possamos efetivamente adquirir uma sabedoria que é resultante da aplicação ou do envolvimento da fé, para que daqui do alto possamos obter esta revelação espiritual. A nível dos 3 P's do modelo tripé de liderança, nós associamos o conhecimento aqui com P de Profit, que significa lucro. Por que é o lucro? Porque a palavra de Deus diz que a graça do Senhor nos basta. Então o conhecimento espiritual é o lucro em si. Nós, através do conhecimento espiritual, e é o resultado da graça, nós temos o lucro. Porque através desta entrega, desta negação da nossa ignorância, nós aqui percebemos que tudo é fruto da graça. E pela graça também nós somos empolados a podermos também agir, movidos tão somente pela graça. Então o nosso lucro é sermos agentes de multiplicação deste conhecimento pela ânsia que nós adquirimos quando o Espírito Santo nos envolve, nos dá a plenitude divina, nós sermos embalados para que da mesma forma que nós
fomos envolvidos, nos apaixonamos pelas Escrituras Sagradas, também possamos ser como a mulher samaritana que abandonou o cântaro de água ali no poço e abandonou aquele local porque ela havia encontrado águas vivas que não só lhe tirou a sede, como também lhe embalou para que fosse lá a Samaria para também difundir o evangelho que ela havia acabado de conhecer. O segundo ponto é a paz. A paz, ou o pressuposto da paz, é a alegria de fazer o bem ao próximo. Nós não podemos dar aquilo que não temos. E um dos pressupostos de liderança, ou quando nós falamos de sustentabilidade de liderança, é efetivamente esta paz que emana de dentro para fora. Esta paz resulta do nosso estado de espírito. É um estado de espírito que resulta daquilo que é o resultado da forma como nós nos desmembramos todas as pressões exteriores que radicam em volta da satisfação de desejos imediatos, que tem que ver com a busca por realização pessoal. E isso é o que cria conflitos, porque é um estado em que a pessoa entende que há carência, há escassez das coisas. Isso faz com que as pessoas tenham uma corrida aos recursos para poderem se satisfazer, para poderem se realizar. E é nessa disputa pelos recursos que resulta no conflito, porque se nós olharmos para os conflitos como sendo escassos, então nós vamos galgar espaços de outras pessoas e criar conflitos a nível terreno imediato, bem como conflitos intergeracionais. A paz resulta quando nós passamos a mudar a nossa mentalidade e, de contrário daquilo que o mundo defende, nós compreendemos que o mundo é um mundo de prosperidade, é um mundo de abundância. A partir daqui, então, nós passamos a buscar tão somente o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra de Deus no livro de Romanos diz que o reino de Deus é justiça, é paz, é o gozo pelo Espírito Santo. A justiça que é o próprio Deus, a paz que é o fruto da justiça e a alegria que é o resultado desta plenitude. Quem tem a paz interior também somente vai querer dar a paz a outra pessoa, vai querer somente praticar essa mesma paz. Por esse motivo é que Cristo, quando estava a despedir-se dos seus discípulos, disse-lhes: deixo-vos a minha paz. E diz o teólogo que Cristo, quando partiu, não levou nada, nem sequer as suas vestes, porque essas ficaram com os próprios guardas que estavam ali a controlar aquele local onde foi depositado o seu corpo. Cristo deixou tudo, mas somente, isto é, Cristo não levou nada, porque ele deixou tudo, e tudo que ele deixou para os seus discípulos foi a sua paz. O terceiro ponto a ver com a sustentabilidade da liderança é a gratidão. Significa aqui que o líder ele passa a ser um cooperador de Cristo, passa a ser um jardineiro do Éden, mas um voluntário jardineiro do Éden, passa a ser alguém que, tendo esta plenitude, que é olhar para o mundo, olhar para o universo, olhar para o planeta e encontrar aqui o resplandecer da glória de Deus, pois a palavra de Deus diz que os céus revelam a glória de Deus e a terra revela aquilo que é o firmamento da obra perfeita da mão de Deus. Então isto resulta da capacidade de nós, com os nossos órgãos de sentido espirituais, podermos olhar e contemplar aquilo que é a glória de Deus, aquilo que é a perfeição da sua criação. Então, como obreiros, como jardineiros do Éden, como guardadores da criação de Deus, porque nós também somos parte dessa mesma criação, nós passamos a emanar essa gratidão, que é tornarmos-nos aqueles que de tudo fazemos para podermos guardar toda a criação com o mesmo amor que Cristo criou. Por essa razão é que Ele fez-nos a sua imagem e a sua semelhança. É apropriar-nos desta semelhança de Cristo como cooperadores de Cristo, porque a semelhança de Cristo resulta de nós nos esforçarmos para ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos de Cristo. E a partir daqui, então, tudo que nós temos é somente gratidão, tanto na alegria como na tristeza, porque temos os nossos olhos voltados somente para a eternidade, sabendo que tudo
é passageiro, tudo passa. Por fim, vamos trazer o quarto e último elemento, que é o paralelo bíblico, para completar o nosso modelo ou ideologia de cosmovisão cristã. Vamos trazer aquilo que foi a liderança de Josué, no momento em que ele fez uma aliança com os gibeonitas, porque esses gibeonitas, eles tiveram medo de os judeus, neste caso Josué e os israelitas, o povo de Israel, atacá-los logo a seguir. Por quê? Porque foi um momento em que precisamente o povo de Israel acabava de ocupar a cidade de Ai, que era uma cidade tão poderosa, e eles ocuparam a cidade de Ai logo depois de ocuparem a cidade de Jericó. Então o ponto logo a seguir seria precisamente esta cidade onde estavam os gibeonitas, que distava somente a 11 quilômetros daquele ponto onde o povo de Israel acabava de ocupar. Eles então dirigem-se para Josué disfarçados, dissimulando-se de pessoas que iam para buscar a paz. Eles foram com roupas rotas, roupas rasgadas, eles foram com pão com bolor, eles se disfarçaram de pobres e desgraçados, como pessoas que vinham de uma distância tão longe, tão longínqua, e que eles iam somente para pedir ser servos dos israelitas. E eles fizeram com que dessa forma Josué deixasse de consultar a Deus, e ele, envolvido pela essa aparência destes indivíduos que se forjaram de pessoas que iam à procura de paz, como desgraçados, fez com que Josué não consultasse a Deus, mas Josué de pronto aceitasse esta pacificação, esta aliança com os gibeonitas. Afinal, os gibeonitas tinham medo que os israelitas ocupassem a terra deles. Então Josué, como moeda de troca para essa pacificação, Josué acorda que eles iriam ser servos do povo de Israel. Qual não foi a surpresa é que 3 dias depois, Josué descobre que afinal aqueles gibeonitas eram de uma cidade que estava tão próximo e não de uma cidade tão distante quanto eles haviam dissimulado. Isto é, Josué descobre a mentira que os gibeonitas haviam conjecturado para que eles fossem poupados. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, porque Deus não é um homem para mentir, porque a sua palavra é uma espada e ela vai e volta. Josué então diz: tudo bem, eu não vou vos matar, mas então vocês terão que ser homens, terão que ser servos que vão ser homens braçais do povo de Israel. Isto é, vocês irão ter que cumprir a obrigação desta aliança, não vos matando, mas vocês então vão se tornar trabalhadores braçais do povo de Israel. Para maior profundidade deste tema, podem refletir à luz do livro de Josué, capítulo 9, versículos 3 até 27. Tendo chegado a este ponto, espero que tenham gostado. Façam like a este conteúdo. Não se esqueçam de subscrever as nossas páginas e de partilhar isto com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.